dia, boa tarde, boa noite, convidados do canal, como é que vocês estão? Meus inscritos favoritos. Pessoal, hoje a gente está aqui no Papo com Mexerica, o podcast mais doce do mercado, para falar de um assunto mais doce ainda. Nós vamos falar hoje sobre um assunto de extrema importância, relevância e que muito pouca gente sabe, conhece e sabe para onde vai e sabe de onde vem. A gente vai falar aqui hoje com um super amigo, um super convidado. Estou muito, mas muito contente mesmo de ter ele aqui com a gente hoje. É uma indicação de outro super amigo nosso. E eu estou aqui com o Renato Azevedo, presidente da ABMEL. Tudo bem, Renato? Tudo ótimo, prazer, satisfação estar aqui hoje. Obrigado pelo convite. Imagina. Muito bom falar sobre esse assunto. E hoje tem assunto, hein? Tem papo para falar, tem mexerica pra gente papear aí. É isso aí. Então vamos chupar essa mexerica hoje aí e tomar cuidado com as abelhas. É isso aí, com certeza, com certeza. Meu amigo, antes de qualquer coisa, eu queria saber um pouquinho, e também quem está assistindo a gente, ouvindo a gente aí no carro ou em casa, da onde você vem? Qual é a sua formação? O que você já fez aí na sua trajetória, na sua carreira, até chegar agora na presidência da Fitonatos e da ABMEL? Sem dúvida. Olha, se a gente começa a voltar para trás, são voltas e voltas e voltas, né? Então, eu sou administrador, me formei em administração, comecei a trabalhei em indústria farmacêutica, indústria siderúrgica, sempre na área de gestão de projeto. Então, esse foi sempre algo pelo que eu me interessei bastante, né? E quando chegou lá em 2013, mais ou menos, apareceu a oportunidade com a Fitonatos, que é a minha empresa hoje, né? E na época eu estava procurando uma oportunidade, né? Eu trabalhava no mercado e tudo mais, falei, estou procurando uma oportunidade para fazer um negócio para mim, né? E caí dentro da Fitonatos, né? Os antigos proprietários lá estavam querendo vender a empresa e tudo mais, tiveram seus dissabores, né? E eu entrei lá dentro da Fitonatos, compramos a Fitonatos, assumimos dívida lá basicamente da empresa para reestruturar, pagamos alguma coisa para eles, mas basicamente o desafio era o seguinte, a gente precisava fazer a empresa crescer, precisava fazer a empresa começar a vender. O antigo proprietário era um cara que era farmacêutico, então ele tinha muito cuidado com aquilo que ele utilizava. Né? Você ia falar de alguma coisa mais de venda, de não sei o que, o cara ficava desconfortável. Na hora que você começava a falar com ele, olha, mas esse mel aqui? O cara sabia de especificação técnica, olha, mas é bom disso, a umidade é assim, não sei o quê. E, eu como falei, sou administrador, o meu conhecimento em cima disso não era tão profundo, né? Era muito raso, na verdade, naquela época. Então eu falei, eu acho que esse aqui é um negócio legal, porque a parte que eu não conheço está bem montada, né? E a parte que eu julgo que eu conheço, essa eu talvez tenha alguma coisa para colaborar, né? E começamos com esse desafio de fazer o negócio desenvolver, de fazer o negócio crescer. A vida de empreendedor aqui no Brasil a gente sabe que é desafiadora, para dizer o mínimo, né? E o mel sempre foi um produto muito importante dentro do nosso portfólio de produtos, né? A gente sempre teve muito vinculado a isso. E em 2015, 2016, se eu não me engano, a gente teve uma oportunidade muito grande de fazer uma exportação, né? A gente vai falar um pouco disso daí. O mel brasileiro é muito, muito, muito valorizado lá fora. E teve um cliente dos Estados Unidos que chegou, apresentou o que eles queriam, a gente chegou num denominador comum lá na área comercial, né? E na época a gente precisava ter um negócio chamado CIF exportação, né? Porque hoje para você comercializar no Brasil inteiro, tua fábrica lá, ela segue muito quem comercializa os abatedouros, né? Todas essas empresas aí que vendem carne, frango, peixe, você precisa ter o CIF, que é o selo de inspeção federal, e para o mel é a mesma coisa, apesar de ser um negócio relativamente diferente, ele segue a mesma lógica, né? E na época você precisava ter o CIF de exportação, quer dizer, não era só o CIF daqui, era o CIF para você poder exportar. A gente não tinha aquilo, Cara, quem que vai poder ajudar a gente? Não podemos perder esse negócio, esse negócio vai dar uma virada de chave pra gente, e saímos correndo atrás, né? E na época, falar bem a verdade, nem me lembro como foi o contato, mas o pessoal chegou e falou, viu, vocês têm que ir lá na ABMEL. A ABMEL é a Associação Brasileira dos Exportadores de Mel. Falar de exportação de mel é com essa turma aí. Passei no telefone, liguei pros caras. Na época, a presidente da ABMEL era a Joelma Lambertus, porque eu tenho um carinho gigantesco. Que era dona, inclusive, de uma empresa também de mel, né? Peguei, expliquei, falei, João, não sei, assim, assado, nunca tinha conhecido ela. Ela falou, faz o seguinte, vem aqui para Rio Claro, que é onde fica a sede da ABMEL. Me passou o endereço. E para minha surpresa, quando eu cheguei lá, eu não estava indo para a sede da ABMEL, eu estava indo para a sede da empresa dela, né? Eu vi aquilo ali e falei, essa mulher vai me receber estava recebendo um concorrente, em tese, né?
e abriu as portas da empresa dela, né, me recebeu de braços abertos, expliquei para ela a situação, ela me deu o beabá, assim, ela me passou tudo. Ó, você tem que fazer assim, você tem que fazer assado, quando for preencher esse formulário, fica atento nesse detalhe, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E nós conseguimos. E, pô, depois disso, eu falei, não, agora a gente tem que se associar também, né? Porque, pô, depois de um tratamento desse, depois de uma recepção dessa e de forma tão natural, assim, eu falei, eu acho que esse pessoal tem muito para colaborar, né? E a gente estava começando, né? Principalmente na área de exportação. E aí entrei dentro da Bemel, né? Conseguimos fazer esse negócio, tá? E ficamos lá, meio que naquele banho-maria durante algum tempo dentro da associação, né? Quando chegou em 2019, um pouquinho antes da pandemia, né? Aí a Bemel estava com uma certa crise de identidade. Quais são os nossos projetos de longo prazo? Como que a gente pode colaborar? Será que a gente tem que se envolver também na produção? Será que a gente tem que se envolver em mortandade das abelhas? São todas questões que influenciam a disponibilidade de mel no Brasil, né? Então, estava muito essa conversa. E aí decidiu-se, a Bemel decidiu fazer um planejamento estratégico para o futuro. Falou, como que a gente vai enxergar nossa associação daqui para frente? Qual vai ser o papel que a gente vai ter, né? E eu, muito vinculado a tudo aquilo que a Bemel tinha feito para mim no passado, falei, cara, eu vou participar desse planejamento estratégico. Aí me disponibilizei. Falei, ó, contem comigo aí, né? E fui na reunião lá, participei e tudo mais, e não sei o que, saí de lá como tesoureiro da Bemel, né? Ia ter eleição logo em seguida, pô, você pode participar e não sei o que. Falei, tá bom, posso participar, vim da área de gestão de projeto financeiro está muito próximo, né? Falei, vamos lá, né? Aquilo que eu puder fazer, eu vou ajudar. E aí eu comecei a me envolver de uma forma muito mais assídua dentro da associação. Aí veio a pandemia, aquele desespero todo, né? A gente sabe, todo mundo lembra o que a gente passou. Logo depois que terminou, foram 4 anos que eu atuei lá como tesoureiro. E aí logo em seguida o pessoal falou, olha, eu acho que você tem que ser o próximo presidente, né? E para mim foi uma surpresa também, porque eu falava o seguinte, olha, tradicionalmente, né, a Bemel ela tem as empresas de mel e as empresas de própolis, né? E você sempre pega um grande exportador de mel, um grande exportador de própolis, né? Um é vice, outro é presidente, depois na próxima chapa inverte, o cara do própolis vai para a presidência e tudo mais, né? Na época, a Andresa, que hoje é nossa vice-presidente, ela era presidente quando eu fui tesoureiro. Ela é do mercado de própolis, trabalha numa empresa de mercado de própolis, né? E eu falei, pô, mas não é para mim isso aqui. A gente exporta aqui pontualmente, mas na hora que a gente dá uma olhada nos grandes players lá que estão dentro da associação, pô, a gente não faz nem cosca no pé desse pessoal, né? Então, não é o meu lugar, né? Só que o pessoal confiou no meu trabalho, me deu um voto de confiança, que eu espero estar retribuindo aí de uma forma ou de outra, né? E aí eu acabei sendo eleito lá para a presidência da Bemel, né? Já estamos há 2 anos, teremos de novo agora eleição, vamos ver. Vou me reeleger, vou concorrer novamente, né? Se bem que lá é chapa única, então provavelmente vou ser reeleito, né? Não vai ter muita dor de cabeça, a gente não tem essa rixa lá dentro, né? E aí a gente tem algumas vantagens, né? Sendo uma pessoa nova no pedaço, né? Primeiro que você não carrega nenhuma herança, né? Então, por eu não carregar nenhuma herança, você consegue conversar com todos os públicos sem trazer nenhum tipo de rancor, sem trazer nenhum tipo de dor de cabeça, né? E a Bemel, ela sempre teve uma certa rixa, vamos dizer assim, né? Porque a Bemel são os exportadores, né? E você sempre teve uma rixa com o setor produtivo, né? Então o setor produtivo sempre olhava e falava assim, pô, tô dando o meu mel aqui pro cara que é o atravessador, eu estaria vendendo direto para esse cara, não sei o que, esse cara fica com boa parte da minha margem e tudo mais, né? Pô, claro, eu sou um cara novo, mas eu sou um cara da indústria, né? E eu vejo que não é bem assim, né? O nosso papel não é como atravessador, né? Existe um trabalho muito complicado. E aí eu comecei a tentar sentar com esse pessoal. Falei, não, peraí, gente, vamos falar uma mexerica, vamos entender um pouquinho como que é essa conversa, né? E aí você vê que existe, claro, uma parte de verdade naquilo que se fala, mas tem uma parte também de mito. E aí a gente tem que abaixar um pouquinho a temperatura de tudo e fazer esse povo conversar. Porque a gente tem muito potencial dentro desse mercado, né? Agora, fazer as coisas juntos já é difícil. Se for fazer separado, aí é quase impossível, né? Então, é mais ou menos esse aí um pouco do histórico, da onde que eu vim e como que eu cheguei. Talvez tenha até avançado um pouquinho a conversa, mas acho que é um pouco do caminho. Renato, aqui o assunto hoje ele é muito, muito, muito interessante, então fica tranquilo, tem muita coisa para a gente falar. Legal. Você já deu um belo resumo agora, mas o que me chama a atenção dentro disso que você acabou de falar
é o papel da associação no suporte a quem quer fazer a exportação. E, obviamente, que é como você falou, o olhar do exportador sobre quem produz, né? Sim. Não dá para você exportar um produto mal produzido, né? Exatamente. Então, exatamente. eu entendo dessa forma. Nesse sentido, qual que é o papel hoje da ABMEL frente a esses exportadores? Assim, se a gente fosse falar de missão. Hoje, o papel da ABMEL na verdade, promover a exportação. Hoje, quando a gente fala de mercado de mel, aproximadamente 70% da produção, 60% a 70% da produção de mel do Brasil, ela é exportada. Ou seja, a exportação, ela carrega o desenvolvimento desse mercado até esse momento, vai? Então, a gente tem um papel bastante relevante, você acaba se envolvendo em uma série de frentes. A nossa associação hoje, ela representa 80% de todas as exportações. Então, quando a gente fala de exportação de mel no Brasil, naturalmente você pensa em ABMEL pela representatividade que ela tem dentro da exportação, e como a exportação é grande dentro do mercado, evidentemente. Nosso trabalho é promover a exportação, é a gente facilitar que os exportadores tenham meio para exportar, que a gente tenha uma infraestrutura básica que a gente consiga trabalhar, desenvolver. Os desafios do exportador não são só comerciais, tem muito desafio regulatório, né? Então, como que a gente vai fazer uma exportação para a Arábia Saudita? Pô, existem especificações próprias que tem que para aquele país, aí você tem que conversar com o Ministério da Agricultura. O Ministério da Agricultura, como qualquer outro órgão do governo, ele não conversa individualmente com uma empresa, ele tem que conversar com um ente de mercado, com um representante do mercado. Então, a ABMEL cumpre com esse papel de trazer as demandas do setor para que a gente possa desenrolar o negócio, para que a gente consiga evoluir, para que a gente consiga vender e abrir mercado por aí. Entendi. Bom, para a gente trazer um pouquinho isso para dentro, a gente está falando de exportação, você mencionando alguns países que a gente exporta mel, mas eu queria entender, junto disso também, e você pode levar isso para fora, continuar, mas eu queria entender o nosso mercado interno hoje de mel, como é que está? Porque eu sou um consumidor de mel de prateleira. Sim. De lá, de pegar o mel, filho quando era pequenininho usava própolis, né, recomendado para cuidar da saúde, manutenção de resfriados, enfim. Como é que é hoje o mercado do mel no Brasil e como é que está o nosso mercado hoje lá fora? Perfeito. Isso é uma coisa muito interessante da gente discutir, porque é uma das reflexões que eu tenho tentado trazer para todo mundo. Primeiro, o mercado de mel no Brasil é um mercado desse tamanho, muito pequeno, né? Quando a gente dá uma olhada no nosso consumo per capita, ele está girando na faixa de só 140 gramas por ano. É pouquíssimo, é pouquíssimo. E a gente faz uma conta de chegada para chegar nesse número, né? Então a gente tem lá todo ano a produção de mel, que é divulgada pelo IBGE. O IBGE divulga lá quantas toneladas de mel foram produzidas. A gente dá uma olhada quanto que foi exportado, né? Então tira dessa conta da produção aquilo que foi exportado e soma aquilo que foi importado. A gente não tem importação de mel, né? Então, importação de mel não é nem tonelada, são quilos, é alguma coisa específica que veio e tudo mais, muito pontual. Ou seja, produção menos exportação é o nosso mercado interno, tá? E aí você divide isso pelo número de habitantes que você tem no país, tá? Então a gente chega nessa conta aí de 140 gramas, 130 gramas de mel per capita ao ano. É muito pouco. Quando você dá uma olhada nos Estados Unidos, Europa, Alemanha, que é um consumidor grande, supera as 400 gramas. Então, primeira pergunta, por que esse povo consome tanto mel e a gente consome tão pouco mel? O que está acontecendo, né? O mel aqui no Brasil, ele tem uma característica de ser um produto medicinal. Então, quando a gente começa lá com dor na garganta, chega naquela época de inverno, o que a nossa avó falava, a nossa mãe falava, tá com uma colher de mel lá de manhã, a dor da garganta vai parar. O mel com limão. O mel com limão, exatamente, né? Uhum. E quando você pega nesses outros países, você chega na mesa de café da manhã do americano, do europeu, você tem lá um pote de mel. O cara coloca na panqueca, e coloca na aveia, na granola, enfim. Então o hábito de consumo de mel lá é um hábito como um alimento, enquanto a gente aqui ainda está naquele uso medicinal, né? São poucas as pessoas que efetivamente falam, olha, eu compro mel, eu consumo mel, eu adoço meu café com mel, eu adoço meu chá com mel, né? É muito pouco. Tem um aspecto de produção, eu acho que a produção de mel nos últimos 25 anos, 25, 30 anos, ela começou a ganhar relevância. Antes era muito baixa a nossa produção de mel, a gente não tinha uma produção relevante de mel, então a gente nem conseguiria abastecer, né, o mercado.
E tem uma outra questão que a gente precisa entender, que é um contexto, né? A Europa, o açúcar na Europa é caro. Então eles têm muito açúcar de beterraba lá, né? O açúcar de cana não é a mesma disponibilidade que a gente tem aqui no Brasil, que aqui a gente tem uma cultura de cana hiper desenvolvida, né? Estados Unidos também, né? Apesar de ser melhor do que a Europa, ainda tem as suas dificuldades. Então o mel ele ganha um papel importante lá como um adoçante, né? E nesses lugares, também nesses locais, a apicultura já era uma atividade tradicional. Então você tem uma questão econômica, o açúcar ele é mais caro do que aqui no Brasil, você tem uma atividade que já está sendo praticada, que é a apicultura na Europa, a apicultura nos Estados Unidos, né? Versus aqui no Brasil, uma situação em que açúcar de cana é baratíssimo, é um adoçante barato. A gente tem um problema social hoje no Brasil, que a gente sabe, o povo não tem dinheiro, a gente infelizmente tem uma renda per capita que às vezes pode ser até um pouco alta, mas não tem dinheiro, a gente não tem poupança e tudo mais, a gente sabe os problemas que a gente tem aqui, né? Então isso tudo são complicadores, né? Você tem um histórico, você tem um complicador. Então o desafio hoje é a gente tentar mudar um pouquinho essa realidade, porque o mel é um super produto, né? A gente precisa aproveitar isso. E além de ser um super produto, o mel brasileiro ele é fora da curva, ele é literalmente fora da curva. E nesses números que você está falando, esse consumo muito baixo e que o volume o maior vai para fora do país, o custo desse produto aqui ele se torna mais alto por conta da demanda que é menor, né? Aliás, o volume que é produzido que é menor. Aí o que eu queria entender, como é que hoje essa concorrência interna, estou falando de mercado interno, como é que funciona essa concorrência hoje? Ela é uma concorrência saudável? Existe muito produto mais barato, fake no mercado? Existe. Como é que é isso? Então, essa é uma complicação. Para você ter ideia, o mel, antes de falar do Brasil, no mundo, é o terceiro ingrediente mais falsificado. Então, você tem leite, azeite e depois você tem o mel. Não sei exatamente. No mundo. Só que na hora que você dá uma olhada no tamanho do mercado de leite, no mercado de azeite, no mercado de mel, né, o mercado de mel é uma fração. E ainda assim tem uma falsificação muito grande. Tá? E por que tem essa falsificação muito grande? Né? Porque é um produto caro, não é um produto barato, e é um produto que não existe uma referência clara na cabeça do consumidor do que é o mel. Né? Então, na hora que você coloca algo que parece com mel dentro da boca, são poucos os consumidores que têm um repertório de consumo para dizer, pô, esse mel aqui não tá legal. O Né? sabor, É doce. O sabor não é suficiente. Exatamente. Você sente aquele sabor doce e, ok, é mel. Né? E você não tem aquele consumo diário. Você consome hoje, daí um tempo você consome de novo. Então essa referência, além de você não ter essa referência, você não adquire e ela perde um pouco de importância. Então hoje dentro do mercado brasileiro, né, para responder a tua pergunta, o grande problema que a gente enxerga são os falsificadores, é quem trabalha de forma não ética. A gente tem a nossa marca de mel e a gente concorre lá com concorrentes e tudo mais, né? Associados da Bemel, inclusive, estão na gôndola lá com a gente. E raramente você tem dor de cabeça com esse pessoal. Porque esse pessoal, cara, eles também compram o mel do mesmo jeito que a gente compra, eles também processam o mel do jeito que a gente processa, faz todo o trabalho que tem que ser feito. Então os custos, eles são equivalentes. Você pode, numa determinada região, ter um ganho aqui, na outra você perde, mas você segue uma lógica, né? Agora, quando você pega um cara que está trabalhando de forma, sei lá, picareta, vamos falar assim, o cara que está falsificando, que está tentando ganhar produtos e tudo mais, aí esse cara joga o preço lá embaixo. E como o público, boa parte das vezes, não tem aquele repertório, o cara vai para preço. Nosso mercado hoje ele é muito destinado a preço, muito dirigido para preço, né? Então, quem atrapalha de verdade são aqueles caras que não trabalham de forma ética e que são regionaizinhos. O cara que está 5, 6 cidades no interior de São Paulo. Olha, você vai para Minas, está naquela regiãozinha lá, só que está atrapalhando, né? Só que você tem isso centenas, milhares no Brasil, tá? Então eu diria que os grandes, eles não são os problemas. A concorrência grande, ela é sadia, é boa. Ela traz inovação, ela coloca produto novo no mercado, você se inspira. Hoje você está sendo inspirado, amanhã você está inspirando. Então isso é legal, né? E eu falo isso como um participante desse negócio. Eu levo porrada de vez em quando no mercado. É normal, né? O que realmente é complicado é quando o cara não trabalha de forma ética. Entendi. Então esse é um problema que a gente tem, a informalidade dentro do nosso mercado. Renato, outra questão importante que você pontuou é que a gente não tem concorrentes externos para o nosso produto, porque tudo que é consumido aqui é produzido aqui dentro. Sem dúvida. Se produz pouco e o maior volume vai para fora.
e que países da Europa e até mesmo os Estados Unidos já produzem o seu próprio mel. Existe lá na produção, por exemplo, tá, do hemisfério norte, a mesma questão que existe aqui no hemisfério sul, que é uma questão climática que permite que a gente produza o ano todo. É assim também, porque lá eles têm um inverno rigoroso e aqui a gente não tem esse inverno, neve, Sem dúvida. não tem essa temperatura tão baixa. Como é que é isso para nós aqui? Essa é uma questão muito interessante, porque assim, tem muita gente que na hora que vê, fala, quando que vocês produzem mel? A gente produz o ano inteiro, tem janeiro você tem, abril, maio você tem, quando chega na primavera, sem dúvida você tem, né? Mas vocês têm o ano inteiro, a gente lá no inverno não produz, então, claro, isso é um facilitador pra gente, né? Isso é uma vantagem aí natural que o nosso clima proporciona pra gente, tá? E aí a gente vê isso nas produções. Hoje, os Estados Unidos, por exemplo, que é o principal destino do mel brasileiro, ele produz mais do que o Brasil, né? Só que a gente tem potencial para crescer muito a nossa produção, tá? Uhum. E os Estados Unidos não conseguem produzir, né, aquilo que eles consomem. Então, eles têm um déficit lá de demanda que é gigantesco. Eles precisam importar mercado, senão eles não conseguem, a gente não consegue ver mel na mesa do americano se ele não importar. E a apicultura nos Estados Unidos, ela não é necessariamente dirigida para a produção de mel. Tem muito apicultor que faz polinização. Então, tem muito agricultor, grande agricultor lá que tem uma determinada cultura nos Estados Unidos, que precisa polinizar, e ele contrata apicultor para fazer isso. O apicultor leva lá a colmeia dele, leva as abelhas dele e faz a polinização. E aí o foco não é a produção de mel, o foco é polinizar. Né? Entendi. A apicultura no Brasil ainda não está nesse nível. Né? A nossa apicultura aqui ela é primordialmente para a produção de mel, depois para a produção de própolis e tudo mais, e está começando agora o movimento nos últimos anos de tentar fazer polinização. É interessante você ter mencionado isso, que assim, eu sigo um brasileiro lá nos Estados Unidos e ele já era caminhoneiro aqui, vai ser caminhoneiro lá nos Estados Unidos e Sim. vida que segue. E ele fala que um dos fretes mais bem pagos nos Estados Unidos é o frete de colmeia de abelhas. Com certeza. Que ele fica transportando da região mais quente ali, na Flórida, e aí no frio, né, ele tira do norte, que é muito frio, leva para o sul, e aí quando a temperatura sobe, aí ele transporta de volta. E aí ele tem todo uma logística, né? Uma logística toda especial, como que ele cobre, que é uma espécie de uma tela, o horário que ele pode parar o caminhão, porque as abelhas... Ele falou assim que o problema não é a abelha que está dentro da colmeia, são as abelhas que vêm de fora. Exato. Conforme a temperatura vai aumentando, elas começam a se juntar, o caminhão vira um enxame. Vira um enxame. Ele falou, então a gente não pode parar o caminhão próximo de outro caminhão, porque se alguém for picado e causar um acidente, ele falou assim, o motorista é o responsável. Ele falou, acabou a conversa ali, o motorista é preso. E aí ele falou, é muito bem pago, e a gente sabe que todo ano isso acontece, né? E eles dão preferência para quem já tem experiência, porque tem que ter um monte de certificação, um monte de... É super delicado. Super delicado. Você sabe que, fazer um corte muito rápido, você está falando uma situação que a gente tem um cliente, que é um distribuidor, e a gente pegou e mandou uma carga para esse cara, e esse cara ligou para a gente no dia que recebeu. Renato, tô com um pepino gigante aqui, preciso da tua ajuda. Pô, o pessoal pegou uma caixa aqui de mel, deixou cair no chão, caiu no chão, esparramou aquele mel todo. Pô, não deu tempo da gente entrar para pegar um negócio para limpar, de repente na hora que voltou, tá cheio de abelha aqui. Então assim, na hora que elas sentem alguma coisa de mel, junta tudo. É isso que você tá falando no caminhão, né? Tem que tomar um cuidado danado. É incrível. Ele para o caminhão e ele fala assim, ó, tá vendo essas abelhas? Não são as abelhas que eu tô transportando. Ele falou assim, são as colegas que estão chegando, né? Isso aí. Aproveitar e mandar um abraço, Paulo Landim. Boa sorte aí, meu amigo. É fantástico. E a gente vai aprendendo, né? E como você disse que Estados Unidos produz e tem essa questão de inverno e tudo, e não conseguir produzir o ano todo, é aquilo que você falou, tem um déficit, né? Um déficit e assim, a gente tem uma margem de crescimento aí e um mercado crescente muito grande, né? E aí eu queria entender de você o seguinte, como é que ficou esse negócio de taxação dos Estados Unidos aos produtos brasileiros? O mel entrou nesse negócio? Entrou, infelizmente entrou, e estamos começando a enfrentar aí os problemas disso daí, né? Essa questão da taxação, ela pegou a gente assim, de calça curta, né? Ninguém estava imaginando isso. Ninguém esperava. Ninguém esperava, né? Eu acho que tanto para o mel como para outros setores aí, tanto do agro quanto indústria em geral, né? Todo mundo foi pego de calça curta. O que acontece no caso do mel?
que nem eu comentei contigo lá no começo aqui do nosso papo, boa parte da exportação, hoje a exportação de mel, 80% na verdade daquilo que é exportado vai para os Estados Unidos. Então a gente tem uma conta, nos últimos 5 anos, a cada 2 quilos produzidos no Brasil, 1 quilo vai para os Estados Unidos. Então assim, o mercado americano é muito importante na nossa produção. Se acontece alguma coisa no mercado americano, o produtor sente na hora. Porque muito do nosso mel vai para lá. Muito do nosso mel vai para lá. Então, quando chegou essa questão do tarifaço, a primeira coisa que a gente tentou foi levantar a bola e falar, peraí, vocês primeiro não tem mel. Vocês precisam trazer mel de algum lugar, Estados Unidos. Se você começar a tarifar, quem vai pagar essa conta no final das contas é você, porque você precisa de mel. Segunda coisa é a qualidade, tá, do mel brasileiro. O mel brasileiro, o Brasil é um dos únicos países que tem condição de produzir mel orgânico em larga escala. Né? Então, a gente chama de pasto apícola. O pasto apícola para a produção de mel orgânico no Brasil é muito grande. Existe muita crítica do agro aí, tanto interna quanto externa, né, falando que o agro depreda, o agro destrói e tudo mais, mas quem está lá no meio sabe que não é verdade isso aí, entendeu? Então, aquilo que a gente tem de preservação ambiental no Brasil é o que capacita a gente a ser um grande produtor de mel orgânico, que é o que a gente se tornou e é o que a gente tem condição de crescer ainda mais. Então, a gente produz muito mel orgânico. E o mercado orgânico nos Estados Unidos é gigante. Então, se os Estados Unidos hoje quiser continuar consumindo mel orgânico, não tem de quem comprar. Tem a Índia, que tem um pouco lá de produto, mas não consegue suprir a demanda. Né? E o mel vem do Brasil. O mel orgânico que tem no mundo, ele é fornecido pelo Brasil em larga escala. Então, o argumento que a gente tem usado é esse. Falou, olha, claro, o consumidor ele pode parar de consumir o mel orgânico e ir para o tradicional, e aí ele compra o tradicional de quem for. Mas o mel orgânico, que é algo muito importante, muito relevante, tem um mercado muito, muito maduro nos Estados Unidos para esse produto, tem que vir do Brasil. Né? Uhum. E aí, o que acontece? Os importadores eles estão naquela guerra de preço, né? Brigando, discutindo. Olha, a gente, tudo bem, você vai colocar aí 50% aí de preço a mais, a gente não consegue pagar tudo isso. Né? Uhum. A gente fala, mas se não comprar da gente, você vai comprar de quem? Não vou comprar de ninguém, a gente vai comprar o tradicional, a gente vai mudar o mercado, não tem o que fazer. Então a gente está nesse impasse. A gente tem um aspecto, que foi um aspecto que salvou a gente, pelo menos no curto prazo, que foi o seguinte, isso foi anunciado lá em julho, né? E em julho a gente estava num término de contrato. Os exportadores, como que eles trabalham, né, a dinâmica dele? Eles pegam lá, quando eles têm uma determinada safra, eles vão falar com os clientes deles, negociam, e eles negociam, sei lá, X containers lá, 100, 200, 300 containers. E isso vai sendo entregue ao longo do tempo. Então, olha, os próximos 3 meses aqui eu vou te fornecer produto. Então, quando isso aconteceu, estava no meio de uma rodada de entrega. Né? As entregas estavam acontecendo, os contratos estavam vigentes. Né? E ninguém cancelou o contrato. Nenhum dos importadores, via de regra, houve alguns atrasos de exportação, mas ninguém cancelou, propriamente dito. E as renovações eram para acontecer agora, no final de setembro, outubro. Tá? Só que com esse tempo maluco que a gente está tendo um inverno, nós tivemos um verão, aliás, estamos tendo esse comecinho de primavera, verão atípico, não está com aquela temperatura alta, a gente ainda está com tempo relativamente frio, então a produção está baixa. A gente não está conseguindo colher mel. Tá? Então, a demanda lá fora, ela está um pouco retraída por conta do preço, mas a nossa oferta também está retraída. Então ainda não teve aquele embate propriamente dito, está só na especulação. Então o importador está falando o seguinte, eu vou oferecer 20% a menos, 25% a menos. E o exportador também está falando, na hora que eu tiver a gente conversa, porque a gente não consegue falar de preço agora porque não tem produto. Né? Uhum. Então isso facilitou um pouco esse momento. E a nossa expectativa como mercado é que a gente consiga resolver esse pepino todo para a hora que realmente a produção chegar de vez. Entendi. Entendeu? Coincidências do mercado à parte, você que está vivendo isso no dia a dia, o que você está sentindo o cara que está comprando esse mel lá nos Estados Unidos? Eles têm exercido alguma pressão no sentido do governo americano reduzir essa taxação para melhorar a demanda lá? Tem sim. O que tem acontecido é o seguinte, né? A gente fica imaginando, quando a gente fala desse jeito, que você tem um importador de um lado e um exportador do outro, e que é um cabo de guerra que eles estão brigando. Uhum. Mas não, a gente que faz negócio, você é parceiro do teu cliente, você é parceiro do teu fornecedor, você senta para tomar café com ele, os problemas são os mesmos. Então, assim, quando a gente fala de uma situação que nem essa, o importador também tá pé da cara. Ele também tá doido da vida, também tá falando, agora eu tenho que pagar muito mais caro um produto que estava estável, tinha aqui a minha compra, tinha a minha venda, estava equilibrado. Então isso aí virou um custo. Então os importadores lá nos Estados Unidos, eles têm tentado, né,
conversar com os congressistas dele, tem tentado fazer o meio político interno deles lá para tentar reverter essa situação de um jeito ou de outro, né? Agora, tem sido muito difícil, essa que é a verdade, né? Não só para o nosso setor, como para outros aí, está sendo muito complicado. No caso do Brasil em específico, né, política à parte e tudo mais, a gente sabe o seguinte, tem sido uma questão política. Do ponto de vista técnico, não se sustenta essa taxação aí, né? Por quê? Porque o Brasil tem uma relação deficitária com os Estados Unidos, né? Então, não é econômico o problema. Então, se os Estados Unidos só tivesse parceiro comercial com o Brasil, se a gente ficasse quieto aqui no estúdio, a gente ouvia eles rindo lá dos Estados Unidos. Ele é maravilhoso, não é verdade? Então, assim, não é um problema econômico, é um problema político, né? E aí o que a gente entende? Pô, não adianta a gente tentar resolver do ponto de vista técnico um problema que é político. Né? Politicamente precisa ser resolvido isso, né? A gente tentou contato com um congressista lá nos Estados Unidos, eu cheguei a fazer reunião com alguns deles lá, né? Para ver se a gente conseguia resolver. E assim, a conversa olha, isso aí precisa ser resolvido a nível de governo, vocês não adianta, né? Aí você bate numa porta, bate em outra, então é um compasso de espera. É triste porque a gente fica num compasso de espera, dá um pouco vocês têm aquele sentimento de impotência, de que pô, não posso fazer nada, não consigo fazer nada, né? Mas eu acredito que esse negócio vai se resolver em algum momento, né? Porque o Brasil é um parceiro comercial muito importante para os Estados Unidos, principalmente no agro. Então não faz sentido a coisa continuar, né? Como você mesmo mencionou, a vida do empresário no Brasil não é fácil, né? Equilibrando prazo, andando na corda bamba, né? Um bichinho de estimação armado de revólver. É isso aí. Né? Então, a gente entende perfeitamente que qualquer alteração do governo vai interferir em nossas vidas no dia seguinte. Exatamente. Quando não no mesmo dia, né? Exatamente. Vai aumentar o combustível, o pessoal já está aumentando na bomba no mesmo dia. Não. E a gente fica tentando entender, onde que ele comprou gasolina tão rápido, né? Para ele já ter aumentado. Nem anunciou, né? ainda, já está... O cara acabou de anunciar, já aumentou. Como é que foi isso aí? Ele tem um túnel aqui, uma tubulação que vai lá, uma distribuidora. Isso aí, né? Então, eu queria entender se dentro dessa questão de taxação houve já um suporte do governo para dizer, calma aí, gente, a gente está aqui para ajudar. Sim. Você tem esse problema aí claro. do clima, mas já existe já algo em andamento? Existe. Logo que começou, né, isso não foi exclusivo para o nosso setor de mel. Né? Logo que começou essa questão da taxação, o governo chamou lá as principais entidades, tanto da indústria quanto do agro e tudo mais, e inicialmente ouviu as demandas, né, porque a pergunta que o governo fez inicialmente foi o seguinte, vamos lá, realmente a gente precisa dos Estados Unidos? Né? E a resposta é positiva, a gente precisa dos Estados Unidos. Eu sempre falo o seguinte, pessoal, gente, a gente precisa entender, não porque que ele é o nosso parceiro, mas o que faz dos Estados Unidos ser a potência que ele é. Né? E é um país onde as coisas funcionam. Né? Então, tudo foi feito para funcionar. E quando elas funcionam, existe demanda. E quando existe demanda, precisa comprar de algum lugar. E a gente que produz vai vender para lá. Então, é muito difícil você simplesmente pegar essa produção toda e virar para um outro lugar. Então, a gente precisa dos Estados Unidos. Essa foi a primeira pergunta que o governo fez. Depois a gente começou a discutir, olha, como que a gente vai estruturar aqui um plano para a gente tentar resolver esse problema? E aí, falando específico do mel, o que eu falei, eu tive a oportunidade de conversar lá com gente do governo algumas vezes, né? E eu falei o seguinte, olha, gente, nós temos 3 situações. A gente tem um problema de curto prazo, tá? Qual que é o problema de curto prazo? Pô, o apicultor está com mel lá que ele colheu, que ele estava contando que ia exportar, e não vai exportar. O cara precisa almoçar no final do dia. Como que a gente vai fazer? Esse é o problema de curto prazo, né? Junto disso, você tem lá o exportador, que também está no teu giro. Ele faz financiamento em moeda estrangeira para poder fazer a compra, e de repente você enfiou lá um cabo de vassoura no meio da bicicleta, no meio da roda da bicicleta. Parou, né? Então a gente precisa socorrer esse pessoal para a cadeia não desestruturar. De médio prazo, a gente precisa pensar o seguinte, o que a gente pode fazer, quais são as alternativas que a gente tem? Né? Vamos vender em outro lugar, vamos pegar o nosso mercado interno e trabalhar ele, né? E o de longo prazo, né, eu acho que é uma valorização do nosso produto. A gente precisa deixar de ser commodity. Tá? Então o governo ele auxiliou, né, ele deu aquele plano lá Brasil Soberano, se eu não me engano, em que ele falou que vai comprar alguns insumos. A gente sabe que teve algumas cooperativas lá que estavam com uma produção que era para ser exportada, que conseguiram vender, aí pegaram aquele mel e destinaram para a escola e tudo mais.
Mas como a gente ainda está com esse problema de oferta, isso não foi uma coisa que o mercado de mel absorveu, né? Porque não tem produto, vai vender, não vai vender para exportação, não vai vender para o governo, essa que é a verdade. Então, no curto prazo, a gente está meio que se safando, né? Agora a gente precisa cuidar do médio prazo e longo prazo. Essa que é a questão. E essa é o debate que precisa ser feito dentro do nosso mercado de mel, tá? O mercado de mel, quando a gente dá uma olhada nos Estados Unidos, eu falo o seguinte, ele é dividido em dois, esse mercado. Ele tem aquele mel de mesa, que é o que a gente vai no mercado, compra para a gente consumir, e você tem o mel como ingrediente, né? Que vai numa barrinha de cereal, que vai num alimento lá que contém mel como ingrediente. E esse segundo mercado aqui no Brasil, ele é inexistente. Por que ele é inexistente? Porque existe uma legislação no Brasil que permite que você compre lá um iogurte, um determinado produto que você vai lá, iogurte de mel, por exemplo, e na hora que você dá uma lida na lista de ingredientes, não tem mel lá na lista de ingredientes, ele não está presente na lista de ingredientes. Então você tem aquele famoso preparado de mel, que é água, açúcar e mais alguma coisinha lá no meio. Então, se a gente começa a regular isso, e eu falo muito isso para o pessoal, olha, nada contra aquilo que a gente consome hoje. Aquilo que a gente consome hoje é legal, é bom. Eu consumo, você consome, está todo mundo consumindo, né? O problema é a gente falar que aquilo lá é mel. Não é mel, né? Então, se a gente pega e faz essa mudança, você traz uma informação para o consumidor começa a escolher, né? Tem consumidor que vai continuar onde está, tem consumidor que vai olhar e falar, olha, peraí, eu quero produto com mel. E você abre esse mercado para os produtores de mel que estão aqui hoje produzindo aquele mel lá, que estava contando com exportação e hoje não tem, né? Em outros lugares do mundo já funciona desse jeito, tá? Então aqui no Brasil, a gente também deveria seguir esse negócio. Então essa é uma solução de médio prazo que a gente enxerga. Olha, vamos regular esse mercado direitinho, vamos falar o seguinte, olha, mel no ingrediente, mel no rótulo, mel no ingrediente, né? Fazer isso daí. Vamos colocar, por exemplo, vamos chamar o governo aí, porque o governo precisa trabalhar nisso daí também, e fazer uma campanha para o consumo de mel. O mel tem propriedades funcionais maravilhosas, né? Vamos explorar isso, vamos colocar isso na merenda escolar, vamos facilitar a vida do apicultor. O apicultor hoje tem muita dificuldade para seguir a risco o negócio. É muita exigência, é muita burocracia. Exigência ela é boa, mas é muita burocracia. Isso faz com que o cara esteja sempre se esquivando, sempre se batendo. Você tem problema regulatório, você tem problema burocrático, você tem problema de clima. Então a gente precisa dar um jeito, né? O clima a gente não consegue resolver no curto, no médio prazo, né? Mas burocracia sim, racionalização de processo sim. Então se a gente conseguir limpar o caminho para esse pessoal, a gente consegue aumentar a produção. Se a gente conseguir fazer uma campanha para consumo de mel, a gente consegue aumentar a demanda de mel. Então é tudo coisa que está dentro do nosso quintal, né? Isso para médio prazo. Para longo prazo, eu entendo o seguinte, existe um caso muito famoso, que é o caso da Nova Zelândia e da Austrália. Tá? Esse pessoal eles têm um mel chamado mel de Manuka, né, que é um mel de origem controlada, então quer dizer, você só pode produzir esse produto lá. E esses caras lá no passado, a coisa de 30 anos atrás, 40 anos atrás, eles fizeram um trabalho, juntaram cientista, comunidade científica, empresário, governo, e começaram a estudar esse negócio e começaram a fazer grades desse negócio aí, né? Dar nota para ele. Então você tem o A+, você tem o B, você tem o C, né? Eles criaram lá as classificações dele. E através de estudo eles mostraram, olha, o A+, ele tem propriedade anti-inflamatória, o A-, ele tem antibiótica, e por aí vai, né? E eles criaram um case. Então hoje, o mel brasileiro, que está sendo comercializado aí no mercado na faixa de $3.500 a tonelada, quando você dá uma olhada no mel lá da Nova Zelândia, é $25 mil a tonelada. Então, assim, é uma valorização gigante. A gente exporta mel hoje a granel, tambor de 280 quilos. Os caras exportam um pote de 280 gramas. Então, quer dizer, tem manufatura lá dentro, gera emprego lá dentro, né? Quando a gente pega o ranking dos exportadores, se você dá uma olhada no ranking de exportador por quilo, a Nova Zelândia nem aparece. Agora, na hora que você dá uma olhada em valor, pô, eles estão lá em cima. São os quarto, quinto maior exportador, entendeu? Por quê? Produto de altíssimo valor agregado. E quando a gente dá uma olhada no mel que a gente produz aqui no Brasil, do ponto de vista físico-químico, você olha e fala, pô, peraí, isso aqui é melhor. E aí, assim, modéstia à parte, é óbvio que eu sou suspeito para falar, mas se você experimenta o mel da Nova Zelândia, o mel de Manuka, e o mel do Brasil, meu amigo, é o mel brasileiro. Você não vai para outro. Ele é gostoso, ele é saboroso. Então a gente tem um ouro aqui na nossa mão, né? Agora, é muito trabalho, né? A gente precisa desenvolver isso, a gente precisa sentar, se organizar e trabalhar.
Nós vamos entrar nesse assunto que vai trazer luz sobre por que o nosso mel é tão bom assim. Mas o que eu gostaria de entender de você é assim, o que ainda falta para a gente explorar no mundo esse potencial todo, assim, aumentar o volume e aumentar o valor do nosso mel. Do mel brasileiro, você mencionou. Do mel brasileiro. Eu acho que, primeiro, a gente precisa ter oferta. Para a gente poder esticar esse negócio para outros lugares, a gente precisa ter oferta. Hoje a gente não tem oferta. Para você ter ideia, é o seguinte, uma das coisas que eu comentei aqui agora, a gente colocar na merenda escolar. Se a gente fosse colocar na merenda escolar para todas as escolas do Brasil, não tinha mel no Brasil para fornecer. Né? Então, é uma ideia muito boa, mas ela não é prática, a gente não consegue praticar ela. Então, a gente precisa aumentar a nossa produção. Né? Segundo, eu acho que a gente precisa, isso que eu falei, nós precisamos começar a profissionalizar a nossa produção de mel, né? O nosso setor produtivo. E aí, veja bem, eu não estou dizendo que o nosso apicultor não é profissional, de forma alguma, tá? Mas falta um pouco de ciência aplicada ainda, no geral. A gente precisa começar a trazer boas práticas de manejo, a gente precisa começar a trazer laudo para dentro do campo, a gente precisa começar a fazer esse negócio de uma forma um pouco mais profissional. Não é que não tenha profissional, tem muito profissional dentro do nosso mercado, mas isso ainda não é a regra, infelizmente. Então eu diria que se a gente conseguir aumentar a nossa produção, né, e conseguir isso através de uma profissionalização muito boa, aí o trabalho da exportação, o trabalho do mercado interno, ele vira subjacente. Aí a gente vai tacar pau e vai sair para vender. Há 20 e poucos anos atrás não se exportava nada de mel. Hoje a gente tem uma exportação grande. Né? E quando você fala hoje com os exportadores, cara, qual que é a tua dor? Pô, preciso de produto. Pô, preciso de produto. Preciso de produto. Preciso de produto. Entendi. Então, dentro disso que você está falando, e atenção, pessoal, olha só que interessante. O ideal seria profissionalizar a nossa mão de obra, né? Ou seja, abrir Senai, cursos de Senai para auxiliar, né? Os Senais aí do interior do estado de São Paulo, que é um trabalho riquíssimo para a indústria e pode colaborar com isso, né? Tá aí uma sugestão. E às vezes quando a gente pega e imagina incentivo do governo, a primeira coisa que pode bater é quanto que o governo está dando de dinheiro. Cara, se ele começar a facilitar a vida de quem produz, Exato. diminuindo às vezes assim, fala, olha, isso é um número de exigência tão grande que o pequeno ele fica de fora. Pois é. Ele não consegue, ele não vai conseguir cumprir aquilo tudo, né? Então, se às vezes o cara fala assim, eu quero produzir um pouquinho melhor, os caras começam a falar, mas eu tenho que ter um projeto aqui, esse projeto tem que ser assim, assim, assim. Desculpa, cara. Ele não sabe nem aonde ele vai procurar, né? Salvo aqueles que têm, por exemplo, uma associação como a sua, que vai fazer o mesmo que fizeram por você, que é falar, não, vem aqui que a gente vai bater um papo. Vamos ajudar, exatamente. Né? E vamos ajudar. Isso é super importante, né? Que é um dos trabalhos que as cooperativas vêm fazendo no país, né? Auxiliando, suportando o pequeno, médio produtor e o grande, por que não? Né? Pra você ter uma ideia, só para você ilustrar um pouco das dificuldades que a gente entrega, o que a gente enxerga hoje como setor. Nós tivemos aí em 2023 uma mudança, uma atualização na lei que regula toda a produção, invase de mel e tudo mais. Né? E dentro disso, passou-se a ser feita uma exigência que já existia, mas agora estão batendo em cima, que é o seguinte, olha, o apicultor ele tem que estar registrado, tudo bonitinho, na Secretaria de Saúde, tudo na Secretaria de Segurança Alimentar e tudo mais, né? Ele precisa estar tudo bonitinho, né? Só que isso daí não é uma coisa federal, é uma coisa estadual. Então, cada estado tem a sua Secretaria de Agricultura, né, a área de saúde animal lá, que vai fazer esse cadastro. E aí tem lugar, tem município, tem estado que não tem ainda um padrão para isso. Aí o apicultor ele não sabe como fazer aquele cadastro, né? Então tem cadastro que a gente viu, né, que o pessoal pega o mesmo cadastro que é feito, por exemplo, para gado. Né? Aí chega lá e está escrito, olha, mas quantos machos e quantas fêmeas tem no seu enxame? Pô, cara, como que eu vou saber uma coisa dessa? Não tem resposta para isso, né? E aí, assim, mas então eu não consigo cadastrar. Olha, mas esse negócio abre uma vez a cada semana. E aí o apicultor é o seguinte, no dia que ele tem que colher mel, ele tem que colher mel. Pode estar chovendo, pode ser Natal, pode ser Ano Novo. Ele tem que tirar o mel. Pode estar a secretaria aberta, pode estar fechada, ele tem que fazer aquilo. Então, é muito complicado. Aí o que acontece? Né? Como tem muita gente, tem muito apicultor que não está conseguindo fazer esses cadastros hoje, enquanto a gente está conversando aqui, né? Ele não consegue comercializar isso para o exportador. E aí tem exportador que hoje está falando que, ó, é o seguinte, dessa região aqui eu não compro. O produto é bom, o produto está legal, o produto é maravilhoso,
Só que por uma questão burocrática hoje, a gente não consegue fazer valer, não consegue fazer a coisa caminhar. Porque você não consegue especificar, Você não consegue, diferenciar o apicultor ele não consegue fazer o cadastro dele, que é o cadastro obrigatório, que ele tem que fazer, evidente, tem que fazer, mas ele não consegue fazer. Aí você vai reclamar lá com o Ministério da Agricultura. O Ministério falou, olha, é o seguinte, a gente já tem aqui um... E tá certo, o Ministério, é verdade aquilo que ele fala, né? Falou, olha, é o seguinte, eu tenho aqui já um plano aqui, a gente já tem uma diretriz para todos os estados seguirem, para que esses estados façam esse cadastro. Eu falei, não, legal, tudo bem, a resposta que você está me dando não é a pergunta que eu te fiz. Né? Eu não estou perguntando se tem um critério ou não. Você tem um critério, mas ele não está sendo praticado nos estados. Né? E aí, como ele não está sendo praticado em todos os estados, a gente não consegue fazer o registro. Aí o apicultor não fica legal. E como ele não fica legal, não está legalizado, ele não consegue comercializar o mel dele. Então você percebe que, assim, seria muito bom se o nosso desafio fosse só produzir. Eu acho que isso aí a gente fala do mel, mas eu tenho certeza que essa realidade, de uma forma ou de outra, deve também acontecer em todas as outras áreas do agro. Né? Uhum. Seria muito bom se o nosso problema fosse produzir com qualidade. Né? Olha, a nossa preocupação é ter uma produção alta e ter um nível de qualidade aceitável pelo mercado. Tá? Mas não é isso. A gente tem que correr atrás do rabo muitas vezes. Né? Uhum. E esse é um exemplo, tá, que eu estou te falando. Às vezes o governo realmente não precisa trazer dinheiro. Olha, não quer um cheque assinado. Pô, vamos facilitar, vamos resolver, porque é aquela coisa, é uma barragem, né? Na hora que você tira um galho aqui, na hora que você vê, você abre aquele negócio e o fluxo vai. Se o governo fizer direitinho, não precisa dar dinheiro para ninguém. Exatamente. Deixa que o nosso dinheiro nós vamos ganhar. Isso aí, entendeu? exatamente. Então, só assim, se não atrapalhar, já está dando uma grande ajuda. Pô, com certeza, né? É isso aí. Renato, é o seguinte, eu vou pedir licença para vocês, o papo tá bom, não vai dar para a gente fazer... essa discussão toda, criar essa discussão toda, né, num único episódio. A gente vai para um segundo episódio, para a próxima semana, onde o Renato vai dizer para a gente por que o nosso mel é tão diferente dos demais, quais são as abelhas que produzem esse mel, quais são as espécies de abelhas que produzem mel também, além das as abelhas mais conhecidas. E vamos falar um pouquinho também da outra empresa do Renato, que produz um produto super bacana também, e que vai de encontro a tudo isso que a gente está falando, tá bom? Pessoal, muito obrigado, compartilha, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo episódio. Um abraço!